O brasileiro, ele até reconhece que tem racismo no Brasil, mas ele se coloca numa posição de que ele não é racista, que ele não pratica atos de racismo. Só quem sofre as dores do racismo sabe que o racismo no Brasil nunca foi e nunca será cordial. Muito pelo contrário. É um ato de violência, na sua maioria das vezes praticada e estimulada pelo próprio Estado brasileiro. A Ponte Preta não é chamada de macaca hoje porque a gente escolheu ser chamado de macaco. É porque era assim que a nossa torcida era recebida quando ia aos estádios torcer pela Ponte Preta. Eu sempre digo que a Ponte Preta e as instituições brasileiras, de uma forma geral, são um retrato, é a fotografia da cidade brasileira. O Brasil se nega a reconhecer e olhar a sua própria história. E o Brasil é isso, as pessoas esquecem que esse país aqui teve 350 anos de escravidão, né? As pessoas esquecem que esse país aqui promoveu o maior tráfico humano de pessoas da história da humanidade. Dizem, né, os nossos historiadores que em torno de 4,5 milhões de africanos cruzaram o Atlântico, sequestrados na África. Se a gente considerar aqueles que foram assassinados, que não conseguiram chegar até a outra margem do oceano, nós podemos falar de 6, 7 milhões de homens e mulheres que foram submetidos a esse processo de escravização. Então, ser negro no Brasil hoje é algo que exige muita consciência, porque o que o sujeito ganha com isso? Sai na rua, apanha da polícia, vai procurar um emprego, precisa da boa aparência, não pode usar roupa, cabelo, seus costumes, porque no Brasil é feio parecer com a África. Então, o que a gente gosta de parecer com o europeu, né? Então, o que eu diria é que a Ponte Preta também não está imune a esse tipo de contaminação, né? Então, eu acho que esse é um desafio que está colocado, por mais bonita que seja a nossa história, a nossa tradição, o clube, da forma que ele foi fundado, né? Em 1900, o clube que não tinha sequer condições econômicas para ter. A gente falava que a Ponte Preta era o time de 11 camisas, porque não dava para fazer a 12ª camisa, que faltou pano preto para poder fazer a camisa, por isso que tem a faixa. O clube que construiu um estádio de forma voluntária, né? Todo mundo se dedicando, trabalhando lá os finais de semana, durante a semana em mutirão. É um clube que, desde a sua fundação, incluiu negros, mas também é um clube que trouxe para dentro da sua organização, né, pessoas de vários grupos étnicos. Mas, óbvio, que se a gente vive numa sociedade racista, a Ponte Preta também tem pessoas que têm uma compreensão diferente dessas questões que eu estou colocando aqui. E hoje, ser presidente da Ponte Preta, é óbvio que é algo que me toca muito, meu coração, me remete à minha infância e remete todo esse processo de exclusão, né, que é racial, que é social também no nosso Brasil. A gente vive também um momento de muita intolerância, né? Não conheço profundamente a realidade dos clubes, mas o que eu conheço é que durante muito tempo no Brasil, e até os anos 70, as pessoas negras sequer eram aceitas nos clubes sociais, né? Então o cara podia jogar futebol, mas não podia frequentar a piscina do clube, né? Essa é a questão central. Então eu digo sempre que o futebol, como a gente falou aqui da pandemia, seja agora para combater outros tipos de preconceito, discriminação, e eu não estou falando só de discriminação racial, o futebol, como ele está muito presente na vida do povo brasileiro, ele pode sim, né, ajudar o Brasil a romper com essa chaga, no médio e longo prazo, e eliminando os resquícios ainda que sobraram da escravidão, permitindo que os nossos jovens possam sair às ruas, independente do local onde moram, possam viver os seus ambientes, frequentar os seus bares, suas festas e poderem chegar em casa sem que os seus pais, as suas mães estejam rezando, né, quando escuta alguma notícia de um assassinato na periferia e não saber se é o seu filho que foi mais uma vítima da violência no Brasil. Então, acho que a gente pode sim
criar uma nova consciência, ajudar o Brasil a melhorar e ajudar o Brasil a entender a importância da população negra na formação econômica, cultural e social da sociedade brasileira. Se eu puder dar minha contribuição aqui enquanto presidente da Ponte Preta, eu vou me esforçar para isso. Tem um militante negro norte-americano, Malcolm X, que ele falava assim: nós estamos por nossa própria conta, né? Quando você está dependendo só de você para resolver um problema, a tendência é você adotar assim, também posições mais extremistas, né, ou mais extremadas. Quando a gente consegue sair do patamar de transformar a luta contra o racismo no Brasil como uma luta antirracista, que envolve outros atores, pessoas não negras que se engajam nessa luta, aquilo que nós vimos nos Estados Unidos agora nessas manifestações, né, cordões de isolamento, de proteção, formado por jovens homens e mulheres brancos e brancas, né, protegendo a população negra da violência policial, nós temos que comemorar, na minha opinião, comemorar, porque nós estamos, portanto, saindo de uma luta que era, sobretudo, liderada, organizada pelo movimento negro brasileiro, e que passa a ter uma dimensão social muito mais relevante. Uhum. E óbvio que a minha opinião é que isso vai, sim, gerar frutos. Eu não sou daquelas que acham que vai tudo se resolver agora, como diria o Titãs, né? Tudo ao mesmo tempo agora. Não, vai ter um tempo político para essas coisas acontecerem, mas eu considero uma vitória a dimensão que essas batalhas adquiriram no Brasil e no mundo no último período. Quando a gente vê gente no Japão lutando contra o racismo, quando a gente vê gente na Bélgica, na Holanda, na Alemanha, em São Paulo, em Campinas, para o Brasil afora, na Argentina, todo mundo lutando contra o racismo, é sinal que a humanidade, assim como para o tema do meio ambiente, por exemplo, está entendendo que nós precisamos enfrentar essa questão e dar respostas concretas, né? Acho que é isso que a humanidade espera das autoridades do mundo todo, e do Brasil acho que não vai ser diferente. Não é que acontece, não é que choca menos, né? Aqui no Brasil tem um problema que é a chamada naturalização da barbárie e da violência. Nós moramos aqui numa região metropolitana de Campinas que, assim, o número de feminicídio é assustador, é envergonhoso. A quantidade de mulheres que estão sendo assassinadas na nossa região e no Brasil, assim, é uma coisa de chocar a humanidade. Mas o Brasil sempre buscou colocar esses temas embaixo do tapete. É um esforço histórico das elites brasileiras de buscar uma chamada via da conciliação. Então, assim foram os grandes acontecimentos históricos da sociedade brasileira. Os massacres que aconteceram na história do Brasil. Quando a gente fala de machismo, de racismo, de homofobia, o brasileiro, na média, procura naturalizar esses efeitos. Esse é o lado perverso. Então, o brasileiro, muitas vezes, ele fala: olha, você viu que está acontecendo isso lá em tal lugar? Então, e ele tem essa mania de entender que lá o problema é grave, que aqui não. Porque o brasileiro, ele até reconhece que tem racismo no Brasil, mas ele se coloca numa posição de que ele não é racista, que ele não pratica atos de racismo. E muitas vezes a gente ouve aquela frase que acho que expressa muito bem o que nós estamos falando. Cara, eu não tenho nada contra negro, cara. Pô, até tem um amigo legal lá. O cara é gente boa pra caramba, aquele legal, é gente boa. Irmão, parece até que ele tem a alma branca, entendeu? Então, é essa forma com que o Brasil foi, de certa maneira, alguns tentaram caracterizar isso como chamado racismo cordial no Brasil, né? Mas só quem sofre as dores do racismo sabe que o racismo no Brasil nunca foi e nunca será cordial. Muito pelo contrário. É um ato de violência, na sua maioria das vezes praticada e estimulada pelo próprio Estado brasileiro. A sociedade ela estabelece a hierarquia e estabelece o lugar onde as pessoas devem estar. Nós não podemos ser ingênuos de acreditar que isso acontece por obra, como eu disse, do Divino Espírito Santo. Existe toda uma construção
teórica, sociológica e econômica em torno disso. O que faz com que aqueles que lá atrás foram negados a qualquer possibilidade de exercerem posições de comando, de direção, elas se reproduzem hoje. Então, o atleta de futebol, o esportista, em função dos seus atributos, das suas qualidades, do seu talento, da sua inteligência, ele é localizado naquele quadrante ali, que são as 4 linhas que separam o campo de jogo da arquibancada e dos espaços de tomada de decisão. Então, o lugar de negro no futebol é dentro de campo. Não é fora ali nas 4 linhas, nas comissões técnicas. Infelizmente, hoje nós temos programas de inclusão, como as cotas, que vão permitir que jovens possam se formar nas universidades e exercer essas profissões. Então, nós teremos seguramente no Brasil milhares aí de negros e negras que vão poder fazer o exercício da medicina, das chamadas da matemática, da física, da química, do processo de fisiologia, de nutrição, de preparação, de análise. Então, é uma geração que vai, na minha opinião, preencher esse espaço. Tem um outro problema que eu acho que falta também, dadas as características do próprio racismo à brasileira, de nós termos atitudes como nós estamos verificando do Hamilton, por exemplo, na Fórmula 1. Você pegar uma equipe, uma competição altamente valorizada, que tem recursos astronômicos em jogo, você tem uma equipe, a Mercedes, um piloto inglês, negro, em que a instituição assume e fortalece a posição dele no tema do enfrentamento ao racismo. E que desloca, tira da zona de conforto alguns colegas de profissão que são obrigados também a se posicionarem em relação a esses temas que são críticos hoje na sociedade brasileira e mundial. Eu espero, oxalá, nos ilumine, para que atletas brasileiros que já estão num patamar que não precisam mais ser testados, eles não são mais da categoria de base, eles não precisam provar mais nada para ninguém, porque já chegaram no patamar de excelência do futebol brasileiro, que esses atletas brasileiros, negros, possam assumir posições e gestos como nós estamos verificando de alguns talentos, inclusive não negros, em torno do tema do racismo. Nós sonhamos com isso. Chega da gente crucificar aqueles que não fizeram. É a hora daqueles que estão em condições de fazerem também a sua parte e deixar esse legado para as próximas gerações. Não é fácil para a pessoa assumir essa condição. Em geral, ela tem mais a perder do que a ganhar. Entendeu? Por outro lado, esses atletas, quando eles chegam a esse patamar, tem uma fila atrás deles, sabe? Tem pai, tem mãe, tem tio, tem sobrinho, tem um monte de gente atrás que dependem dessa posição que eles alcançaram, né? E se a direção do clube ou a estrutura do futebol não aceita esse tipo de discussão, esse debate, esse jogador também se sente oprimido, né? Das condições que ele teriam democraticamente de expressar a sua opinião e não ser impactado em razão daquilo que ele pensa, né? Então, eu acho que isso acaba inibindo posturas e posicionamentos, tanto no futebol masculino, no feminino, então isso é muito mais agravado, porque ali você tem outros conjuntos de preconceitos e de estereótipos que acabam limitando a participação. Eu diria que, em alguns casos, isso é parte muito mais de uma estratégia, né, de sobrevivência nesse mundo, nesse ambiente. E diria que acho que posso estar cometendo aqui alguma injustiça, algum equívoco, mas eu diria que eles até têm muita vontade de fazer o que nós estamos fazendo, ou de fazer como outros estão fazendo,
e devem sofrer com isso, né? Devem sofrer muito com isso, mas eu reconheço que no Brasil parte dessa não manifestação está associada ao que eles sentiram, vivenciaram com seus pais, seus avós, seus netos, seus parentes, e que também são vítimas do racismo. Então, eu escutei muito dentro de casa, minha avó, minha mãe falando, olha, a gente precisa ter saber como é que sobrevive nesse mundo, né? Não com essas palavras, mas o que elas diriam é o seguinte, olha, os nossos ancestrais vieram da África para o Brasil, e se nós chegamos até aqui, porque houve uma estratégia de sobrevivência. Qual que é a melhor estratégia de sobrevivência? Então, a gente também poder localizar, para não sair condenando ninguém, atacando ninguém, né, fazendo críticas equivocadas, entender qual que é a estratégia que as pessoas adotaram para chegar aonde chegaram. Agora, o que eu percebo é que há uma possibilidade da gente rasgar essa fantasia, entendeu? E assumir as nossas posições, porque a humanidade está a exigir de nós um reposicionamento em relação a esses temas. Eu não sei quem foi o primeiro da minha família que prisou aqui no Brasil, vindo de África, sequestrado de África como escravo. Mas provavelmente ele tentou fugir da senzala, tentou sair do cativeiro e buscar uma forma de sobrevivência. E essa forma de sobrevivência virou uma estratégia, porque estava em risco ali a vida, a própria vida, né? E quando a vida da gente está em jogo, a gente acaba adotando várias estratégias. Então, o que eu coloco assim, aquela estratégia do passado, ela pode ter sido muito importante, útil e foi necessária, porque seguramente eu não estaria aqui hoje, entendeu? Agora, para mim olhar para frente, para os meus filhos, para aqueles que vierem depois de mim, nós precisamos entregar a estrada pavimentada. Eu sempre falo que aqueles que aqui chegaram, pegaram aqui uma machadinha, uma enxada, um machado, como diria o Bob Marley, saíram picando as árvores para fazer as trilhas, para fugir para os quilombos em busca da liberdade. Então, esse caminho os nossos antepassados já percorreram, que era criar trilha e fugir. Nós recebemos uma condição melhor para lutar, porque outros percorreram caminhos mais duros que o nosso. Agora a estrada está em condições de ser pavimentada. Então nós precisamos pavimentar essa estrada e depois tirar os pedágios que possam impossibilitar qualquer mobilidade social, sobretudo da nossa juventude. Acho que é isso que eu espero contribuir para isso, entendeu? Em criar uma condição econômica e política para que as pessoas pobres do Brasil e, sobretudo, negras, não tenham que submeter às condições que os meus antepassados e a maioria da população negra vive submetida até os dias de hoje. Eu já tenho, como diria assim, as costas calejadas, né? É óbvio que aquela ideia assim, que esse espaço não te pertence, né? É mais ou menos a história do desembargador Siqueirinha, né? Acho que é isso. Esse é o papo. Com quem você acha que está falando? Né? O que você está fazendo aqui? Quem é você? Então, mesmo que as pessoas não falem isso, você percebe nos seus gestos, nas suas atitudes. E olha, eu sou um cara desencanado, hein? Entendeu? Eu aprendi desde cedo com a minha avó de que cabeça erguida, saber o que quer, olhar para frente. Eu brinco sempre assim, no 1 contra 1 eu vou para dentro mesmo, não tem problema. Entendeu? Então eu sei lidar com essas coisas, mas nem todos sabem lidar como eu lido com essas coisas. Entendeu? Mas você percebe que quando você chega naquele ambiente que não é típico, as pessoas estranham. E aí vai desde aquelas pessoas até mais simples, que falam, pô, mas esse cara é o presidente da Ponte Preta, entendeu? E vai daqueles que falam assim, mas o que esse cara tá fazendo aqui, né? Pô, entendeu? Porque você chega num ambiente ali que não foi preparado, ele não foi... Existe uma certa... um culto, uma idolatria ao poder, né? Então, pô, esse espaço de poder e decisão, que historicamente no Brasil foi ocupado por pessoas brancas, não é um racismo invertido que eu estou falando aqui. Eu estou falando da história real do Brasil. Sim. Quem exerceu o poder
e comanda no Brasil, ainda que nós tenhamos mais de 50% da população negra e parda no Brasil. Isso é na Ponte Preta, isso é nas empresas. Então, se você olhar para dentro das empresas, de todas as empresas, você não vai ver negro, você não vai ver mulher em espaço de tomada de decisão. Você vai em reuniões, as pessoas vem chegando, vai parando o carro, vai descendo, entendeu? Então você percebe que mas esse é sentimento de inferioridade. Não é disso que se trata, entendeu? Porque ser presidente da Ponte Preta não foi a única posição que eu ocupei na minha vida de lugares de tomada de decisão. Já frequentei palácios, já fui secretário de Estado, entendeu? Fui vereador, fui deputado, então eu sei do que eu estou falando. Então, o que a gente percebe é que nos espaços de tomada de decisão, você cria toda uma atmosfera, e essa atmosfera ela é inibidora, entendeu? Então, se você não estiver preparado para isso, você vai ficar no canto da mesa, você não vai pedir a palavra, você não vai falar, e muitas vezes, dependendo, você vai ser ignorado, entendeu? Essa é a questão. Então, é muito sutil, que essa é a característica principal do racismo à brasileira. É tratar de uma gravidade dessa dimensão de forma muito sutil, de forma que ele possa passar meio que desapercebido, entre aspas, porque é ele, é mesmo? É você que é? Você que é o presidente? Pô, não sabia, desculpa, tá? Mas pode sentar aqui, por favor. Senta aqui, essa cadeira aqui é para os presidentes. Senhor, desculpa, mas eu imaginei que... Não, você imaginou que era quem, por favor? Era o senhor presidente, entendeu? Que era o cara que ia ajudar a ser... Entendeu? Eu não estou aqui reduzindo o papel das pessoas, das suas profissões, mas eles conseguem enxergar isso. Para dar um exemplo, tive uma situação assim que estava eu com um colega, o sujeito chega e tal, primeiro o cara falou, o presidente aqui é ele. Ele que é o presidente. Ô, presidente, então, desculpa, aí, dá um cartão, pô, no prazer e tal, entendeu? Senta aqui, entendeu? Aí o cara começa a se virar nos 30 ali para atender, para tentar sair da armadilha que ele mesmo criou. O futebol tem duas coisas, né? Se o time tá bem, você pode falar o que você quiser, que tá tudo certo. Se o time não tá bem, você não pode falar de muitas coisas porque tá tudo errado, né? Eu prefiro falar das coisas que eu acredito, independente se o time tá indo bem no campeonato ou não, né? Então, acho que a gente tem que falar as coisas que a gente acredita, né? E o futebol, durante um bom período, ele também carrega resquícios da própria ditadura militar. Então, se criou-se no Brasil uma cultura. Então, eu acho que era importante esse assunto que você colocou agora aqui, Bruno, para debate. Por que o futebol tem assim, esse silêncio? O que sufoca? O que angustia? Por que as pessoas não falam? Porque nós fomos educados forçadamente, durante alguns anos de ditadura nesse Brasil, a dizer o seguinte: não pode discutir política, não pode discutir futebol, não pode discutir religião. Então, se a gente não pode discutir política, a gente não pode mudar a vida das pessoas. As pessoas têm que se contentar e se conformar com a condição econômica e social da qual elas estão submetidas. Elas não podem buscar alterar essa condição, porque você não pode discutir politicamente soluções para os problemas do povo brasileiro. Então, você não pode discutir religião, porque naquele período histórico o Brasil tinha uma opinião religiosa majoritária que está se alterando. Está se alterando. Então, hoje o Brasil é mais plural. Só que o efeito dessa pluralidade religiosa trouxe consigo a chamada intolerância religiosa. Então, alguns setores entendem que só a religião dele que é religião. As outras não são. E mais do que isso, elas precisam ser eliminadas. Então, a gente não podia discutir, agora tem o ódio religioso, né? E o futebol, você tem que entrar em campo e jogar.
pega a sua chuteira, entra em campo, jogue, bom, guarda a sua chuteirinha, toma um banho e vai para casa. Você não tem que se meter em mais nada, você tem que jogar futebol. Então, essas três questões, né, que foram impregnadas, de forma até violenta no nosso povo, né, que você vivia submetido a uma ditadura, criou-se essa situação que está presente. Então, romper com esse processo não é tarefa fácil. Parece que foi ontem, mas nós saímos da ditadura no Brasil em 88. O melhor dia do mundo não vai ser o dia que eu venha comemorar. Pô, agora a gente tem mais 3 presidentes negros na Ponte Preta. O melhor dia do mundo para nós é o dia que falar, pô, a gente não tem mais problema de racismo no Brasil, a gente não tem um problema de preconceito, a gente não vai olhar a cor da pele das pessoas, a gente vai falar, como diria o Martin Luther King, pô, vamos olhar para o caráter, não para a cor da minha pele, né? Acho que essa é a questão central. Então, eu não quero ficar aqui também, pô, eu quero que o próximo presidente da Ponte Preta também seja negro. Não, eu quero que o próximo presidente da Ponte Preta faça o melhor para a Ponte Preta, que ele seja uma pessoa honesta, de bom caráter, mas que ele cultive os mesmos valores que nós estamos cultivando, né? Independentemente da cor da pele. Eu sou fã do Bob Marley. Bob Marley fala o seguinte, cara, a questão é a seguinte, se você é preto, errou, tá errado, se você é branco, errou, tá errado, se você é índio, errou, tá errado, porque se errou, tá errado, porra, entendeu? É disso que se trata, entendeu? É disso que se trata, né? Então, acho que foi a melhor coisa que eu aprendi com o Bob Marley foi isso. Falei, pô, é disso que se trata, pô. Errou, tá errado. Mas é óbvio que a nossa presença, os nossos símbolos, as nossas imagens, né, ela ajudam, porque você imagine aqui, se um jogador negro promove, né, a esperança para milhões de garotos, de jovens para o Brasil afora, quer dizer, sair do crime, sair das drogas, sonhando em ser um jogador de futebol, aqueles que, como eu, não deram certo jogando bola, pode sonhar também e falar assim, pô, eu posso ser um dirigente de futebol como o Tiãozinho está sendo na Ponte Preta, então eu vou me preparar, vou estudar, vou me qualificar para operar fora das 4 linhas. Eu quero ser médico de futebol, eu quero ser um preparador físico, eu quero ser um nutricionista, eu quero ser um fisiologista, eu quero ser um técnico de futebol, eu quero ser um auxiliar técnico e quero ser presidente do clube. É possível essas coisas. Então eu quero também passar essa mensagem para a molecada, para as pessoas que às vezes, como eu, fui o meia esquerda mais ou menos no time do meu bairro que eu nasci. A Ponte Preta não é chamada de macaca hoje porque a gente escolheu ser chamado de macaco. É porque era assim que a nossa torcida era recebida quando ia aos estádios torcer pela Ponte Preta. Então, os adversários, em função da presença expressiva de negros e de negras na torcida da Ponte Preta, os macacos estão chegando. E eles não recebiam com cânticos que hoje são entoados em alguns estádios, são os mesmos cânticos que nós ouvimos no início do século XX. E a Ponte Preta assumiu essa sua identidade, né, e fez mais do que isso, né? Acho que a Ponte Preta é um dos poucos clubes do Brasil que tem uma macaca. Um símbolo feminino, né? A macaca é a macaca querida. Isso pra gente é espetacular. Eu falo que a gente tem que explorar um pouco mais essa identidade, né? Porque isso pode nos tornar seguramente um dos clubes mais simpáticos do Brasil. Eu não acredito num mundo monolítico, né? Eu sou a favor da pluralidade de ideia, de opinião, e da pluralidade étnica também, de raça, de gênero. Então, em todos os lugares que eu passei, onde eu tive a possibilidade de tomar decisão, foi dessa forma. Então, me orgulho muito de ter na diretoria da Ponte Preta hoje pessoas que têm origens sociais e econômicas muito distintas da minha e que ajuda, né, essa troca. A diversidade, ela enriquece o debate, ao contrário do que as pessoas pensam. Você troca, você permite trocas de ideias, de visão, de olhares,
da posição que a pessoa está ali, ela traz elementos para reflexão, né? E traz sensibilidades também, né? Uma pessoa que vive num bairro mais pobre é diferente de uma pessoa que vive num bairro mais rico, uma pessoa que está o dia inteiro conectada, e aquela que está desconectada, aquela que está sentindo o calor da arquibancada, e aquela que está só nas redes sociais. Isso tudo vai criando condições de você ir tomando decisões, na minha opinião, mais acertada, né? Então, você trazer mulheres para dentro da diretoria, você traz também uma visão que às vezes não está presente na hora que você vai tomar a decisão, mas fala, pô, esquecemos disso. Esqueceu porque você não pensa como ela pensa, não pensa como o negro pensa, não pensa como... Então você tem que trazer isso. Se você não pensa, você não vive como pobre, você não vai pensar pelo pobre. Sim. Se você não, entendeu? Se você não sofre o problema da mulher, você não vai pensar pelas mulheres. Elas têm que ser portadoras das tuas reivindicações, das suas opiniões, dos seus olhares. Então, é disso que se trata. É você ter um ambiente mais plural, né, mais democrático, e, obviamente, isso choca algumas pessoas. Quando o senhor anunciou os novos diretores e essas mudanças todas, houve uma polêmica com o conselheiro, foi isso? Que acabou sendo excluído do quadro. Eu queria entender o que aconteceu. Porque as pessoas, muitas vezes, o que eu falei, elas não se assumem quanto, né? Mas quando elas são provocadas, aquele preconceito, porque essa separação do que é preconceito do que é racismo. O preconceito está aqui, ó. Uhum. O racismo é o ato concreto, né? Mas não vai ter um ato racista se o preconceito já não estiver aqui na tua cabecinha, na tua mente, no teu coração. Então, isso aflorou ressentimentos, né? Mas que foram respondidos à altura pelo conjunto do Conselho da Ponte Preta, porque a pessoa perguntou, imaginei que eles iam anunciar pessoas, gente, né? Assim, então, quando você pega essa frase, você tem várias formas de justificá-la, né? Uhum. Tentar justificar, mas o pano de fundo é a pessoa não entendeu que o mundo está mudando, né? E que ela precisa mudar. Mas o conselho deu resposta à altura, a pessoa foi afastada do Conselho da Ponte Preta e tem um processo lá em curso que eu espero que chegue ao termo de ter alguma medida de caráter educativo e punitivo para que essa pessoa possa entender que as relações da humanidade passam por uma outra dimensão. Eu recebi a notícia, né, pelo meu celular, né? A pessoa fez um comentário público e eu recebi a notícia porque pessoas indignadas ligaram e falaram, olha o que estão falando, né? E pessoas que não eram nem do Conselho da Ponte Preta, algumas não eram nem são pontepretanas, mas que ficaram indignadas. Então, isso que é importante, né? Quando você consegue fazer com que o assunto que hoje, para mim, é muito caro, ele consegue atravessar as nossas próprias fronteiras, fazer com que torcedores de outros clubes, até clubes rivais, se sensibilizem com a nossa causa, é porque a nossa decisão está correta, né? Isso aumenta a nossa convicção de continuar marchando. Entendi. Mas é óbvio que é com muita indignação. Mas eu, na condição de alguém que está liderando esse debate, eu tenho que ter uma postura muito firme, muito coerente, para até estimular que outras pessoas não desistam da luta, né? Não desistam de travar o bom combate. Qual